Pessoal, tudo bom? Bom, eu vou mostrar para vocês o MACD 123 hoje nos gráficos temporais, começando pelos gráficos mensais até o 1 minuto. Vou usar o tempo inteiro índice, dólar, Petri e Vale. São as coisas normalmente mais negociadas. Agora, se você não viu o primeiro vídeo, eu não sei como você chegou nesse vídeo aqui. Aqui no YouTube tem o vídeo 1, onde a gente explica como ele funciona de forma automática, como ele funciona de forma manual, etc. Então, se não viu esse, eu acho fundamental parar agora esse vídeo aqui e assistir primeiro esse para você ter a visão do todo, beleza? Então vamos voltar lá e começar. Tudo que eu for te mostrar está na forma automática, na forma em que eu tento achar áreas de consolidação para não ficar o tempo inteiro. Por quê? Porque senão você ganha, principalmente em gráficos maiores, devolve para sair no zero ou sair até perdendo, tá? Agora, quem que eu tenho aqui? Eu não vou pôr atrás os nomes que fica muito poluído, mas aqui é índice, tá aqui é dólar, aqui é Petri e aqui é Vale. Eu acho que batendo o olho dá para perceber como o índice é mais errático, como o índice mexe para lá e para cá. Então, em termos de volatilidade, o índice é doidão. Consequentemente, é mais difícil ganhar dinheiro no índice do que nos demais, porque ele tem menos tendência, ele tem muito robô. Então, desses todos, eu não escolheria talvez o índice para tradear gráfico mensal. Gráfico mensal praticamente ninguém trada, essa é a grande verdade. Mas só para você ter uma noção, o que o indicador faz? Então vamos pegar o próprio índice. Ele tenta encontrar alguma tendência e a hora que ele muda de ideia, ele sai rápido. 8.000 pontos em cento e tantos dias. Aqui, chegou a mostrar 21.000 pontos e aí ele sai aqui com 5.000 e tal. Então, a entrada sempre é pelo gráfico mensal, a saída é pelo semanal. Toda vez que a gente trada, a gente tenta fazer, se você nunca viu nada da gente, tem um monte de vídeo aí, mas o nosso sistema de trade sempre é assim. Para eu entrar, eu fico de olho num gráfico maior. Aqui não é o caso de olhar o anual, então ele é o topo, já é o topo. Mas vamos dizer, se eu estivesse tradando o gráfico semanal, eu tentaria enxergar o mensal para entrar de acordo com o mensal. Então o mensal está comprado, no semanal eu vou comprar compra, tá? Depois que eu entro, eu começo a olhar o gráfico abaixo, que é o diário. Por quê? Porque no gráfico diário eu vou encontrar saída e reposicionamento de stop antes do semanal. Mas aqui é gráfico mensal, a gente não consegue olhar o grande, mas depois que entra consegue olhar o menor, que é o semanal. Então, por exemplo, você vê que no dólar já tem mais tendência. Ó. Eu consigo encontrar 2.000 pontos no dólar, isso é ponto para dedéu, é dinheiro para chuchu, tá? E eu administrando esse retorno por um gráfico menor, eu consigo sair em algum ponto aqui, bem antes do branco aqui, tá? Mas basicamente você percebe que a hora que dá uma pipocada lateral, ele sai fora. O MACD 123 automático é medroso. Ele tenta encontrar o quanto antes a consolidação e escapa da história o mais rápido possível. Petrobras 1 minuto, você vê quanto ganha aqui, ó, 83% e um monte de meses lateral e ele falando para você, não faz nada. Esse é o mérito e a parte que eu acho mais interessante do indicador. Então, ele usa só MACD? Não, ele usa um monte de ajustes internos justamente para tentar encontrar essas lateralizações e para tentar manter você no trade enquanto vale a pena ficar. 128% numa batida só em meio ano, sei lá, um pouco mais, 260 dias, beleza? Então, mensal. Agora vamos para o gráfico semanal. Tá todo mundo aí querendo ver o gráfico de 1 e 5 minutos e acabou, né? Na verdade, veja, quando você vai para os gráficos pequenininhos, você está trabalhando dentro da sujeira, você está trabalhando junto com os robôs, você está tomando ferro, essa é a verdade, porque o robô o tempo inteiro faz o quê? Ele fura o topo, todo mundo compra e vai lá e derruba.
O robô é feito em cima daquilo que te ensinam. Ele sabe o que você está olhando, ele sabe que você botou o stop um tique abaixo de não sei aonde, ou um tique acima de não sei aonde, né? Aí depois que ele derruba, ele vem aqui, você tinha um fundo anterior, ele vem aqui, fura o fundo. Aí fala, bom, aqui, cara, é para baixo mesmo o mercado. Todo mundo vende. Quando todo mundo vende, ele vai lá e levanta para cima. Então, ele está trabalhando o tempo inteiro. Agora, o que ninguém faz? Se afastar do gráfico. Mesmo que você esteja trabalhando nos 5 minutos ou no minuto, é fundamental você apertar aqui o mais e menos no teclado e você ter essa visão de longe, como se você estivesse subindo um drone e olhando de cima. Porque senão, você não está sabendo de nada que está acontecendo. Você não tem visão nenhuma. Então, por exemplo, assim, o que está acontecendo com o Vale há não sei quantos anos já? Ela está numa lateralização. O que está acontecendo com Petrobras nos últimos tempos? Ela está numa lateralização. Como que o dólar está agora? Em queda. Como que o índice está agora? Em alta. Isso você só consegue perceber criando esse afastamento. Tá? É lógico que você não vai tradar assim, mas também não vai tradar assim, ó, porque assim você não enxerga absolutamente nada. Então é fundamental você ter uma visão. Você está num gráfico semanal, você deveria enxergar pelo menos um ano, dois anos e meio para trás, para ter essa visão. Então aqui, dólar, a gente consegue encontrar operações de 566 pontos ou 10%, uma batida só de 10%. Aqui várias vezes a gente eu chamo isso de picar o trade, ou seja, você vende e sai da venda, volta a vender, sai da venda, volta a vender, sai da venda, volta a vender, sai da venda. Porém, a ideia deste indicador, principalmente nos tempos maiores, é fazer com que você ganhou 390 pontos, e se você tiver de olho agora no diário, você está no gráfico semanal, você consegue administrar essa saída. O que ele não quer que você faça? Ele não quer que você ganhe 300 pontos, fique olhando, 0 a 0, olhando, a menos 100. Ele tenta salvar a maior quantidade possível de pontos, por isso que ele trabalha assim. A Vale, embora no histórico ela esteja lateral, né, ela entrou agora num período de alta já de algumas semanas. Ela fez 10% em 45 dias. Então, como ele é construído? Ele tenta não atrapalhar você quando entra a alta, e aí, se você trabalha com FIBO, com ordem oco, etc., você sai muito antes. Por quê? Porque você está fazendo 2 para 1, 1 para 1, 3 para 1, ou você inventou uma ordem oco que depois de tantos pontos anda não sei quanto e tal. Só que tem uma coisa, o preço não combinou nem com você na ordem oco, nem com o FIBO que você traçou. Aliás, o FIBO que você traça é diferente talvez do FIBO que eu traço, é diferente do FIBO que não sei quem traça. E voltando no gráfico aqui, depois de muito tempo, se a gente esquecesse que já esteve aqui, provavelmente você vai traçar um FIBO de outro jeito, que depende inclusive de como você está hoje e como você estava 2 meses atrás quando você traçou. Agora, o FIBO ele tem um problema. Ele, quando entra a tendência, o FIBO e o oco, você não aproveita a tendência, você sai antes, porque na verdade você está preparado para fazer fazer tradezinhos menores. Num mercado meio lateral, ok, você vai aproveitar talvez mais, porque você vai lá, sai, ele volta, deu certo, ele volta, deu certo. Mas onde você ganha dinheiro? Nas grandes. Agora, tem que ter treinamento. É difícil o cara ficar na grande. Mas o princípio de trade aqui é o mesmo. Você percebe que o dólar, que a Vale, que a própria Petro, embora ela aqui esteja um pouquinho mais lateral, né? Tá justamente numa área de consolidação, mas na hora que entra a tendência ela manda brasa. E o índice, a velha história, ele é mais errático, ele é mais complicado um pouco, tá? Mas o indicador tenta trabalhar de forma diferente no índice do que nos outros, para que você possa aproveitar pelo menos alguma coisa. Você vê que tem várias situações aqui em que deu gain bacana, e principalmente nas lateralizações você ficou fora. Nas lateralizações você ficou fora, tá? Gráfico diário.
Então veja, ó, day trade, principalmente gráfico pequenininho de Renko, é cachaça, é pinga, tá? Onde você ganha mais dinheiro são nos gráficos maiores, tá? Ele está calibrado de forma automática e foi feita essa calibração em backtest. E o backtest dele não é feito para esse mês que passou, é feito 30 dias, 3 meses e 1 ano, para que ele trabalhe bem em meses de alta, em meses de baixa e que não destrua sua conta nos meses consolidados. Sempre tem a preocupação de tirar você do trade quando a coisa dá uma desandada. E tem a preocupação de manter você no trade enquanto estiver bom. Então eu aqui, ó, eu tenho 8.000 pontos, 6%, tá? Aqui, ó, eu tenho 10% em 16 dias. Cara, você não precisa mais que isso. Ó, 6% em 12 dias. Então, eu acho que aqui tem uma vantagem. Você consegue passar comprado ou vendido sem alugar nada, tal, só tem que ter lastro na corretora, tem que ter dinheiro lá para passar vendido ou comprado, certo? E os ajustes são feitos, se você ganhou, entra na conta, se você perdeu, sai da conta, tá? E numa realidade mais factível. Você não pode garantir o que vai acontecer com o índice, com o dólar, com R$100. Então, por contrato, você pode operar R$100, mas você está operando alavancado pra caramba. Se der uma caca, você tem que arrumar dinheiro para pagar, né? E aqui, eu não sei, depende da corretora, depende do acerto que você tem, é 1.500, 2.000, 3.000 por contrato, algo assim, mas é muito mais próximo de uma realidade. Então, eu não consigo passar comprado ou vendido em 5 e 1. Então, faz isso pelo menos também, tá? E o indicador tá muito legal, tá muito assertivo, eu acho que dá para ver a cara dele aí, né? Ele realmente tá muito bem calibrado e ajustado, tá? Ele vai ser vendido agora na Black Friday, esse vídeo vai ficar, passou a Black Friday, passou, certo? Mas na Black Friday, eu tô querendo atingir a maior quantidade possível de pessoas. Ele vai ter um desconto de 80% e o valor vai ser fixo em 10 parcelas. E você vai poder pagar isso em 10 vezes fixas, tá? Eu acho muito barato Então, assim, hoje eu falei no outro vídeo quanto custa, quanto vale. Eu acho que ele vale muito mais do que isso. O valor normal dele é R$ 2.500. Com os 80% de desconto, ele passa para 500. E ele pode ser comprado em 10 parcelas de 50. Ou seja, só não compra se não te interessar, se achar que não vale. Agora, se você viu o outro vídeo, tá vendo esse e achar que, eu acho que, e tem outra coisa, ele é seu para sempre, ele é vitalício, ele não expira, tá? Então, eu acho que é uma oportunidade. Eu estou tentando dar o meu quinhãozinho de contribuição para o quebra. Eu acho que esse indicador pode te ajudar, beleza? Diário. Então, gráfico de 60 minutos. Procura olhar aqui que eu estou te mostrando nas áreas laterais. Se concentra um tostãozinho nisso. O olho da gente procura isso. Quanto deu aqui? 2,5% em Petrobras de um dia para o outro. Legal. Mas aonde eu acho que ele faz o serviço? Aqui, ó. A grande maioria dos indicadores, se você puser uma média de 9... só, mais nada, numa tendência, e o tempo, e normalmente o preço vai ficar acima dela, lindo, vai mostrar, sensacional. Agora, quando o preço começar a entrar em lateralização, o que o indicador normalmente faz? Manda você comprar, você toma stop. Manda você vender, você toma stop. Manda você comprar, você toma stop. O que você ganha ali, você devolve com juros e correções do que você ganhou e sai perdendo. Por isso que 96% quebra. Então, a preocupação aqui, então aqui dólar,
Preocupação aqui é justamente encontrar alguma tendênciazinha quando ela aparece. Apareceu uma tendência aqui, ó, 41 pontos de um dia para o outro. Começou, vai para cima, vem para baixo, vai para cima, vem para baixo, fica quieto. Agora ele está abrindo um verde. Você compra sim que abre o verde? Não, quando rompe o verde. Você sempre compra ou vende na confirmação, porque esse verde aqui pode ser falso e virar branco daqui a pouco, tá? Então sempre você aguarda, entrou o sinal, ó, aqui deu o sinal, não rompeu, não comprou, veio para baixo, continuou verde, mas não rompeu, não comprou. Terceiro, não rompeu, não comprou. Quarto, verde ainda, rompeu, comprou. Aqui é a compra. Então esse aqui, ó, deu 23 pontos, tá? Isso não é robô. Isso está indicando para você, aqui é preferível você não fazer nada. Aqui talvez seja uma compra, aqui talvez seja uma venda, talvez. Quem vai confirmar é o rompimento e é você que vai dar o clique, tá? Isso vale para o gráfico mensal, semanal, 1 minuto, o que for, tá? Sempre é assim, né? Então, observa isso, ó. E outra coisa que ele tenta fazer, quando ele está errado, ele sai rápido, ele sai fora. Então aqui rompeu, deu errado, perdeu, saiu fora. Então a ideia é encontrar as consolidações para sair fora. A ideia é tentar ficar o máximo possível na tendência para você não sair antes. E a ideia é abandonar o mais rápido possível o trade quando ele dá errado, porque dá errado. Então, não é lâmpada de Aladim, tá? Índice, ó, a última, rompeu, entrou, tá? Aqui no branco, se você sai no branco, então, eu estou no gráfico de 60. Eu posso administrar agora o meu stop no gráfico de 30, no gráfico de 15, no gráfico de 10, aí tem várias formas de fazer isso. A gente tem vários vídeos aí, principalmente na área de assinante, tá? Agora, aqui, ó, esse aqui você não perdeu. Por que você não perdeu se você seguiu a técnica correta? Porque não rompeu o primeiro verde. Então, deu o sinal verde, rompeu? Não. Depois ficou branco. Então, esse aqui não virou stop. Você entendeu? Então, é sempre... porque quais são os galhos normais do trader, tá? Os erros são muito comuns e repetitivos. Primeiro, antecipa a entrada. Deu verde, entrou, tá? Segundo, não sai na hora que tem que sair. Deu branco, mas não é possível, eu já vi esse negócio, vai voltar, tal. Então, o cara, ele é rapidinho no lucro. E o terceiro defeito, sai rápido. Eu tô ganhando aqui 10 pontinhos. Galera, rede, foto, tal, e o negócio anda a 200 pontos, tá? Então, antecipar a entrada, não sair no lugar certo e antecipar a saída, certo? E o pior dos defeitos é ir atrás do prejuízo, dia de fúria, dobra, né? Existe uma técnica aí de se fazer preço médio, eu chamo de preço médio, tá? Eu acho que a gente só deve aumentar a mão a favor, nunca contra. Existe quem ganha dinheiro assim, existe, é o perfil do cara, ele achou um setup, mas na média, eu acho que a gente não devia ensinar assim, devia ensinar a fazer isso. Compra aqui, quando confirma, é preferível você pagar mais caro um pouquinho, mas está confirmado que aquele talvez seja uma compra, parece que realmente é uma compra, tá? Porque senão é jogar uma faca para cima e pegar. Vai pegar no cabo muitas vezes, vai pegar na lâmina em outras vezes, tá bom? Então esse é o 60. 15 minutos, então olha cada gráfico legal. Índice. Entrou aqui, vamos deixar grandão. Entrou aqui, foi rompido? Não. Foi rompido? Foi. Onde você entrou? Nesse cara quando rompeu aqui, certo? Um tique abaixo desse, nesse candle aqui. Então, sei lá onde, mas vamos pegar daqui que fica mais fácil para entender. Então, entrou aqui, legal. E até agora? Até agora deu 840 pontos. Aí tem a meta, entro e saio na meta ou não, né? A gente ensina a sair na meta. Por quê? Porque é mais fácil para disciplinar, etc. Tal. Então,
Ah, qual é a meta? Nossa, normal 750 pontos, tá? Eu acho que você devia fazer assim, pelo menos algum tempo, quando está no início. Início para mim, 2, 3, 4, 5 anos. É isso que eu acho que é início, tá? Agora, é o jeito que dá mais dinheiro? Não. Por quê? Porque tem pregões que são mais fáceis. Tem pregões que tem mais tendência. Tem outros que são mais difíceis. Se você sai sempre na meta, você não pega operação desse tipo, 1.700 pontos. Esse é um local para fazer dinheiro. Então, assim, lá na frente, quando você vê que está encarquilhado, que não, né, você não vai operar o gráfico de 15 minutos nesse dia. Ou você vai operar um gráfico bem menor, ou vai fazer scalp num gráfico super pequenininho, porque você já entendeu que aqui não está ruim. E quando você entende que o negócio está muito bom, você não vai ficar no pequenininho, senão vai ficar dentro da sujeira, entra, sai, entra, sai, entra, sai. Aí você vai para o gráfico grande. Uma das coisas que faz a gente ganhar ou perder dinheiro é sempre operar o mesmo time frame. Se eu opero todo dia os 5 minutos, vai ter dia que vai estar bom, vai ter dia que vai estar horrível. Por exemplo, 15 minutos aqui está horrível, 15 minutos aqui está bom, 15 minutos hoje aqui, por enquanto está bom. Então não é porque eu comecei o dia no 15 minutos que eu vou morrer no 15 minutos. Se agora começar a pipocar, eu salvo o que der aqui no 15 minutos e vou passar para um menor. Então, existem várias formas de operar, mas novamente, o que eu estou tentando fazer para você? Tirar você da consolidação. O que eu estou tentando fazer para você? Tirar você da consolidação. Então, no dólar hoje, rompeu? Rompeu. Deu stop? Deu stop. Depois, deu compra? Deu. Deu stop? Deu stop. Tá bom de ficar no 15 minutos aqui? Não tá bom. Então, você tem que tomar uma atitude. Eu sempre falo que isso é que nem trânsito. Você não anda sempre a 60 por hora. Tem dia que é 60 por hora, você vai subir em cima de 10 carros que estão brecados. E tem dia que é 60 por hora, um caminhão vai passar em cima de você. Aqui é a mesma coisa. De qualquer forma, em cada tempo gráfico, a gente está tentando buscar pela melhor operação possível. Quando ela aparece, a gente tenta ficar e não sair dela antes, e quando ela não aparece, a gente abandona. Mais ou menos é isso. E para que eu enxergue isso em todos os gráficos, cada ajuste de um time frame, e muda inclusive conforme o ativo que você está olhando, por isso que lá dentro tem não sei quantas linhas de programação, eu faço o ajuste específico para conseguir sempre te mostrar a mesma coisa. Não atrapalhar a tendência, sair na consolidação. Não atrapalhar a tendência, sair na consolidação. É isso que o indicador faz o tempo inteiro, tá? Eu estou agora então no 15 minutos, tá? Eu tenho mais um ajuste específico que eu construí, porque eu gosto de operar o 10 minutos. Então, o 15 minutos e o 10, em termos de código, são diferentes. Eu vou te mostrar agora o 10, tá? No 10, eu consigo encontrar um pouquinho mais de tendência do que no 15, tá? Eu opero muito gráfico de 10, eu gosto do gráfico de 10, tá? Então, se você olhar aqui, ó, você vê, achou uma operação de 30 pontos, achou um 0 a 0. Aqui, ó, não perde muito quando entra, quando dá problema. Essa área aqui, ó, no 15 minutos, provável, ou no 60 com certeza, vira consolidação. Beleza, você não faz absolutamente nada aí. Mas são estopinhos que não destroem. E muitas vezes você pega a entrada bem antes, entendeu? Porque no gráfico quanto maior o gráfico, maior é a vela né, em termos de quantidade de ponto que tem ali dentro. Muitas vezes você vai ter uma tendênciazinha ali de 500 pontos, mas que no gráfico grande a entrada já está em 350, então você não aproveita nada. Quanto menor for o gráfico, né, você consegue fazer essa entrada um pouco antes e desses 500 pontos, lá, aproveitar 300 ou algo assim. O que seria lógico na cabeça da gente é que o 5 é maravilhoso, porque a vela é menor ainda. Acontece que o 5 é entupido de robô. Então, entre operar o 5 ou o 15, eu prefiro o 10, tá? E ele tá bem calibradinho e funciona bastante bem para muita coisa, para várias ações, para várias coisas.
Então, se você ver, ó, a gente consegue encontrar boas tendências e naquelas que a gente vai tentar, porque a vela é menor e eu estou tentando, quando não vai, não destrói, tá? Essa é a ideia básica. Então, nós temos ajustes específicos na faixa do 15, ajustes específicos do 60 em diante. Aliás, eu não mostrei no 60, funciona até 720. O gráfico de minutos, ele funciona até 720. Tem alguns ajustes também nessa faixa. Então, eu vou voltar só um instantinho para te mostrar uma coisa. Então, tá aqui, ó, 240 minutos. Ele também tem um ajuste especial dentro do código, tá? Esse tempo gráfico é um tempo gráfico que o gringo opera muito, né? 4 horas, né? É maravilhoso o tempo inteiro para todo ativo? Não, mas quando entra uma tendência, você entra nela e fica, são 7% em 15 dias, tá? Aliás, ó, para você que está acompanhando desde o começo, vou dar um presente aqui, independente de qualquer coisa. Sempre que você quiser saber, e aí, por exemplo, para este ativo nesse período foi bom, para esse foi ruim, tá? Sempre que você quiser saber tendência, então pensa na negociação de um carro. O que vale? O preço começou a negociação? É o máximo do preço que atingiu naquela discussão? É o mínimo do preço que atingiu? Ou é o fechamento? É onde fechou. Fechou, é isso, é o que interessa. Então, se você vier aqui, quando você quer ver a tendência de qualquer ativo, você clica nele, propriedades, não sei porque tem duas linhas aqui, linha e linha. Então, você clica, se tiver duas linhas, ou vai ser a primeira ou a última, não sei qual é. Não sei, nunca vi duas linhas aí, mas beleza. Aplica. O que nós transformamos? Nós transformamos o gráfico de candle num gráfico de linhas que só mostra o fechamento. E aqui está o MACD. Como é 240 minutos, você só vai ver o MACD linha e sinal com um gráfico muito grandão, senão vai parecer que é uma linha só, certo? Bom, quando entra a tendência, o preço está acima do MACD. Quando entra a tendência, o preço está abaixo do MACD. Fica muito fácil de enxergar isso, tá? E quando está mais ou menos, o preço orbita em volta do MACD. Ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, tá? Então, você vai tradear o gráfico de 240 minutos num ativo que está fazendo isso? Não, mas você vai tradear num ativo que estiver fazendo algo assim. Para você ver essa linha bonitona, grossa e tal, você tem que mexer no ajuste ferramentas, configurações de ferramentas, aparência. Aqui você vem até linha do preço. Cadê? Linha do preço. Eu costumo deixar ela no tamanho 5. O normal é que ela esteja 1 ou qualquer coisa assim, então vai ficar uma linhazinha fininha, tá? Mas assim, sempre que você quiser enxergar se um ativo está em tendência, então, dólar agora no 240 minutos, tá bom de tradear? Não. Ele saiu de uma tendência de baixa e está brincando aqui em volta. Esse cara brincando aqui o tempo inteiro. Esse aqui hoje, que é Petro, entrou numa tendência para cima, tá? Outra coisa que é fácil de você enxergar num gráfico de linha, regiões de suporte e de resistência. Estou gravando esse pedaço aqui na renderização do vídeo, que eu acho que a explicação ali não ficou boa. Então você vai ver que aqui o preço já foi para frente, depois vai dar para trás e tal, mas o que interessa é passar a mensagem. Então é o seguinte, se afasta primeiro do gráfico para você enxergar grande. Por que mesmo lá atrás alguma coisa que é assim pode funcionar eventualmente como uma próxima barreira se o preço andar? Sempre tem uma leva aí que chegou aqui e comprou não sei quando, em 2000 e bolinha, e veio esperando, não é possível, isso vai voltar. No dia que bater aqui, essa turma vai vender para sair no 0 a 0. Ou seja, existe a memória das pessoas que fizeram os trades, tá? E nunca é uma linha, é uma faixa naquela região ali. Então, por exemplo, mais próximo do preço aqui, o que aconteceu, por exemplo, aqui? Vamos tentar enxergar. Então, nessa região,
o preço bateu algumas vezes e esta região funcionou como uma resistência, daí não passou, tá? Aí ele veio para baixo, piriri, parará, 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 e depois, em algum momento, ele quase chegou ali, não chegou, ok, veio, e agora ele, aqui, ele chegou aqui, quase bateu, mas não, logicamente as máximas e mínimas bateram e passaram, deram falsos rompimentos e tudo mais, beleza. Chegou uma hora em que aquele suporte, aquela resistência foi rompida, buf. Quando essa resistência foi rompida, num determinado momento, nós estamos falando de 240 minutos, esse mesmo local funcionou como um suporte que foi rompido, depois como uma resistência que foi rompida, aí foi lá em cima, aí veio, quase brigou por ali, lembrando que as máximas e mínimas passaram dessa região, etc. E aí nós chegamos aqui onde nós estamos, quando esse preço, num primeiro momento, funcionou como uma resistência, depois essa resistência foi rompida e pode ser que essa região agora seja testada como um suporte. Então, quando eu olho grande, quando eu olho para trás, eu tenho uma visão melhor dos possíveis pontos de briga, tá? E do que pode acontecer com o preço se chegar ali. Quando eu olho só gráfico de linha, eu tenho a noção mais real, a noção mais precisa do que pode acontecer. Se eu fosse traçar isso agora, olhando só aqui, eu traçaria algo assim, ó, daqui até aqui. Essa seria a região que eu traçaria, mais ou menos isso. Ou seja, aqui foi uma resistência, aqui foi uma resistência que rompeu, aqui chegou a funcionar como um suporte e agora nós estamos nessa região. E lá de trás eu trago um possível ponto de resistência, tá? Então, eu gosto muito de ter essa visão no gráfico de linha, porque para mim o que interessa não é a máxima, não é a mínima, não é onde abriu, é onde fechou. Cada vez que fechou em algum ponto, aquilo foi um consenso entre comprados e vendidos e ambos toparam pagar aquele preço. Por isso que eu acho que ele tem tanta relevância, tá? Agora, para você ver se está na tendência ou se está na briga, eu acho fantástico. Vai voltar o vídeo lá. 5 minutos do dólar, aproveitando para te mostrar as maldades aqui. Então ele veio e fez um fundo, subiu. Aí ele veio, ele furou o fundo. O que a turma faz aqui? Vende. Quando vende, ele vai lá e levanta o preço em quanto? Em 5 pontos. Todo mundo estopa. Fala, caramba, não era para baixo. Aí ele vem e faz o quê? Fura de novo. Ah, meu Deus do céu, devia ter ficado vendido, cara. Isso aí era venda mesmo. Todo mundo faz o quê? Vende. Quando vende, ele sobe quantos pontos? 22 pontos. Então, essa história de rompe o fundo, dispara, rompe o topo, desaba, é o dia inteiro. E isso são os robôs. E os robôs operam em cima das coisas que te ensinam. Ele está olhando Bollinger, ele está olhando determinadas médias que ele sabe que a maior parte das pessoas usam. Ele sabe que se ele romper 1, 2, 3 ticks ali, ele vai pegar o stop da grande maioria, porque te ensinam a pôr o stop exatamente ali e assim por diante. Qual é a preocupação novamente aqui? Tentar sair o máximo possível do zinguiço. Aqui. Consegue ganhar dinheiro? Pouco. Aonde? Quando entra alguma tendência. Fazendo o quê? Ficando a maior parte possível do tempo ali. Agora, você pega um dia que nem hoje. Se você fizer novamente aqui, transforma isso aqui em linha. Vem aqui, por que tem essa linha aqui? E ele faz um gráfico de barra. Acho que é pau aqui. Transforma isso em linha de novo. Cara, aqui entrou tendência. Estou longe do MACD. Aqui, confusão. Estou entrando perto do MACD.
Aqui, estou descendo para baixo. É o melhor gráfico do mundo para você tradar. Se você olhar para trás, para trás, para trás, você vai ver que quando entra alguma tendênciazinha, legal, mas fica muito tempo pipocando, 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 muito tempo em volta do MACD e tal. Então, eu fiz o que eu consegui, o melhor que deu, aquilo que deu aquilo que deu algum lucro. Eu não aconselho ninguém, oh meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Aqui e candle. Eu não aconselho ninguém a começar pelos 5 minutos, pelo 1 minuto. Eu acho que é onde está o enguiço, é onde está a briga, é onde está a maior parte das pessoas, né? Porque muita gente acha que o melhor gráfico para se operar é os 5 minutos. Muitas escolas ensinam a operar os 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos. Outra história, todo dia os 5 minutos. Então você tem que entender que você pode ficar nos 5 minutos quando tiver assim. Agora, quando ele está assim, ó, sai desse gráfico, vai procurar um que está melhor, vai procurar um que tem alguma tendência. Tem gráfico Bitfoot, Solana, Ouro, Ethereum, um monte de ações, tem até gráfico de opções, sei lá, tá? Mas basicamente assim, a tentativa é de fazer aquilo que eu te mostrei até agora. Ficar quando aparece tendência o máximo que der, desistir rápido. Então aqui deu errado, o que a gente ficou, insistiu? Não, saiu, tá? E a hora que entra alguma tendência, ficamos, entra alguma tendência, ficamos. É sempre assim, não muda nada. O que muda são os ajustes para eu conseguir te mostrar isso, tá? Mas basicamente, sinceramente falando, eu ficaria fora desses time frames muito usados, né? Mas é pessoal. Vai ter gente que vai se dar bem, ok? E aí ele está calibrado, ajustado para o melhor que foi possível conseguir, ok? Gráfico de 1 minuto. Para mim, o mais terrível dos terríveis para se perder, o mais fácil de perder dinheiro. Compra, vende, compra, vende, compra, vende. Se você operar assim, então, ó, desse jeitão aqui, e principalmente cheio de coisa aí, traça FIBO, bate no FIBO, compra, não sei o que, chegou na região do FIBO, tudo lindo, maravilhoso. Eu, sinceramente, acho isso. Mas, tentei fazer o melhor possível. Quando a gente pega o candle e transforma ele numa linha, e eu não estou falando para você tradar assim, eu só quero te mostrar, porque fica mais fácil, fica mais simples. Quem você acha dessa turma que está aqui hoje, que é índice, dólar, Vale e Petri, quem é que entrou alguma tendência? Dá para ver que aqui, ó, entrou uma tendênciazinha bacana há algum tempinho e agora começou a pipocar. Então aqui chegou a dar quanto? Aqui chegou a dar 2%, 66 centavos. Dá para ver que o dólar aqui se afastou do Bollinger. O Bollinger, a coisa mais legal desse indicador que eu achei é o seguinte: quando você pega, você coloca o MACD aqui embaixo, mesmo que você estivesse trabalhando no mesmo ajuste que te desse o mesmo sinal, você não consegue replicar isso para cima, nem tem essa visão de importância. Na hora que entra uma tendência acima do Bollinger, ou na hora que entra uma tendência abaixo do Bollinger, com o Bollinger aqui, ganha um outro peso. Agora, eu quero te mostrar uma coisa, e aqui está lotado de robô. Fura fundo, fura topo, fura fundo, fura topo, fura fundo, compra, vende, te estopa, tá? Eu te falei que eu prefiro entre 5 e 15 operar o 10, beleza? Olha bem esse gráfico aqui, ó, tá? Mas entre operar 1 e 5, eu prefiro 3, que é o meio. Olha o que vai acontecer com a visão e com o trade que você vai fazer agora aqui e aqui em relação ao que estava antes. Volta o vídeo e vê, tá? Então, o que não tem no 3 que tem no 1? Um caminhão de robô. Porque ninguém vai fazer robô para o 3 minutos. O 3 minutos não tem gente tradando. Então, aquele negócio de faz um falso rompimento de fundo, de topo, faz um falso rompimento de fundo, fica embutido numa vela só.
Na hora que eu enxergo, então, isso em termos de linha, fica muitas vezes mais fácil. Olha aquela tendência lá da Petri no 1 minuto, volta o vídeo, olha agora. Então, assim, a gente tem que aprender a entender que muitas vezes aquilo que nos ensinam, ou o cara não sabe direito o que está ensinando, ou pode ter outros interesses, eu não sei, mas que quando isso é massificado, quando a maior parte faz, eu não vejo como sendo bom você estar ali no mesmo lugar. Eu acho que você tem que se afastar para a direita ou para a esquerda, mas nunca ali junto com a galera. Porque é simples o fato de você não querer estar junto com a galera. Se 96% da galera perde dinheiro, por que você vai fazer o que todo mundo faz? Deve ter algo errado ali. E na hora que você... Eu estou só me afastando do time frame. Lógico, eu estou com o indicador que está calibrado e bonitinho para o 3 minutos, inclusive. Mas, né? Agora, se eu for trader... Então eu te mostrei hoje, para finalizar este vídeo, eu te mostrei hoje os arquivos temporais, que vai do 1 minuto até o mensal. Ele até colore, por enquanto, só um instante. Então, desculpa aí, perdeu, acho que um pouco o sentido. Eu falei que o anual ele faz alguma coisa, mas nem plota o Bollinger, porque não plota o MACD, porque atrapalha o gráfico, não fica legal. Então ele colore, mas não plota. E os segundos, eu tô com várias coisas aí, mas talvez não vá ter o automático. Qualquer time frame que você coloque MACD 1 automático e fique tudo branco e não plota MACD, é porque eu achei que não vale a pena. E aí eu prefiro não colorir do que te indicar coisa que não funciona. Então, espero que tenha gostado. Acho que deu para ver que o negócio é legal, é diferenciado. Não tem nada no mercado que faça isso. A esse preço e nessas condições, sinceramente, eu acho que é uma oportunidade. Se você está batendo cabeça e não se achou, dá uma avaliada se não vale a pena. E eu ainda faço mais um vídeo agora com o automático de renco, pontos de inversão, etc. tal, em alguns dias. Beleza? Abração, até mais, tchau, tchau.